Olá pessoal, vamos aqui iniciar mais uma resenha imobiliária do Blog dos Imóveis, hein? Hoje é um bate-papo muito bom sobre imposto de renda, de IMOB, declaração do COAF. São matérias muito importantes para um corretor de imóvel e a gente precisa ficar atento, hein? Essa situação não pode ser relegada, um corretor não pode tratar isso de qualquer jeito, porque é sério, não só no aspecto pessoal, como também na orientação para os seus clientes. Então, tratar de imposto de renda e das declarações que a gente tem que fazer todo ano, a pessoa física e a jurídica, isso é fundamental. Eu vou aguardar só um pouquinho enquanto o Instagram vai notificando o pessoal para a gente começar esse bate-papo. Hoje nós vamos tratar com corretores com uma experiência muito grande nessa área e também convidados da área contábil. Nós tivemos alguns problemas sérios porque o pessoal da área contábil está na maior pico de demanda deles por conta de, naturalmente, imposto de renda. Então não é um negócio fácil não. Vamos aqui só adicionar o Samuel chegando aí agora. Vamos aqui, Samuel, grande parceiro. A gente já vai começar. Então, o que acontece nesse começo de ano, todo começo de ano é natural, as pessoas... Opa, Samuel já está aí na área. Boa noite, Samuel. Você está bom, meu Opa, irmão? Beleza? boa noite, Estou Rivaldo. Boa pedindo noite, para o pessoal pessoal. que está Tudo chegando bem? aí, enquanto o Instagram vai notificando, a gente vai aguardando a galera chegar aí. Tá certo? Boa noite, pessoal que está chegando aí. Bom dia, boa Beleza. tarde. Não sei que hora que vocês vão ver esse nosso vídeo. Depois ele vai para o YouTube. E aí a gente vai ficando com o nosso recado aí, reverberando pela rede, para todo canto. Não é isso? Estou aguardando o Alexandre e o Notícia boa. Lucas. Vamos ver se o Lucas dá conta de entrar aí. Rapaz, eu vou lhe dizer, viu, Samuel? Os contadores estão lotados de É, trabalho, rapaz. É impressionante. Eu batendo um papo, sim, Rivaldo. rapaz, batendo um Na papo época de com um declaração. contador, um parceiro nosso, É, daqui, ou seja, desse mês até mês que vem, ele vai estar lidando com 200 declarações. É muito trabalho, viu? É um pico, né? O cara trabalha, eu acho que o ano todo trabalha nesse período. Depois pode sossegar. Não é é, fácil, não. tem as empresas, tem das empresas deles, né, que eles já fazem a contabilidade, fora as demandas que vai surgindo aí. Ao mesmo, tem vários clientes, que meu contador mesmo, ele já fez aí umas 4 ou 5 declarações para cliente meu. Né? Eles pedem orientação de algum contador, Luan, aí eu indico. engenheiro, alto nível, Luan. Darlan, Darlan, Rivaldo, apresentar o Darlan. Esse cara é um dos ô melhores corretores Darlan, lá de seja Conquista, viu, bem-vindo Rivaldo? aí. Bom Darlan Oliveira. saber. Vitória da Conquista Conquista tem uma lá, o cara é tradição de, fera. de bons corretores. Você não me deixa mentir. Você está aí na área, você sabe que você é um cara completo. Pessoal, quem está chegando, eu peço que aperte esse aviãozinho aí, bota ele lá para cima para ativar o pessoal entrar aqui na nossa live para esse bate-papo. Isso aí é fundamental, porque sem a informação a gente não chega em lugar nenhum, é assim que a gente vive. Eu costumo dizer que quem tem informação domina a venda. Isso é verdade. Dominou a Sim, informação, a venda está na mão, porque você faz com que o seu cliente se sinta seguro. Daí em diante você tem mais possibilidade de prestar um bom serviço e assim atende todo mundo, né? Vamos ver aqui quem está chegando. Bom, enquanto isso eu vou me apresentar ao pessoal que ainda não me conhece. Meu nome é Rivaldo Gomes, gente, eu sou corretor de imóvel há um bom período, mais de 40 anos na verdade. Nós temos um blog, que é o Blog dos Imóveis, nós temos mentoria para os corretores, os colegas nossos que estão começando, que precisam da orientação correta para que a jornada seja
mais tranquila, dentro das regras, dentro do que a gente precisa, porque esse mercado é um mercado que eu digo sempre que está assim, sedento por profissionais capacitados, isso é uma realidade. Então, essa é a minha área. O blog dos imóveis é um site, ele é específico, é um site do mercado imobiliário, está aberto para todos. Quem quiser mandar alguma matéria, mande, entre em contato conosco. Ou a nossa resenha, ela é esse bate-papo descontraído das terças-feiras à noite. A gente não entra aqui em situações de regra, de coisa assim muito fechada, muito envelopada, porque o objetivo não é esse, a resenha é um bate-papo. E ainda que a gente tenha assim, uma pauta, a gente não tem nenhum problema em abordar outras questões dentro da resenha, porque é para isso que ela foi feita, correto? Nós temos aí pelo menos 4 a 5 contadores que estão preparados para responder as perguntas, não agora, neste momento, porque a gente teve realmente problema quanto dos horários. O Ronaldo lá em Uberlândia, o André em São Paulo, o pessoal de Conquista também, que eu falei com a gente, companheiro nosso aqui de João Pessoa, eles estão num mutirão de trabalho imenso, eu sei como é que é esse negócio, porque quando a gente entra no nosso mutirão, na nossa área, a gente também fica focado direto, mas hoje nós vamos aproveitar tudo que for possível, com a nossa experiência, com a experiência de quem lida com isso no dia a dia, com quem lida com o mercado imobiliário no seu cotidiano mesmo. Não é aquela pessoa, vou pegar até um tema legal aqui, não é aquela pessoa que está no mercado porque de repente não deu certo em outra profissão, tudo bem, a porta é para todos, mas aqui a gente lida com um profissional que vive disso, trabalha no mercado imobiliário, estuda, desenvolve, ensina, enfim, são profissionais completos, na minha opinião, funciona assim. Pessoal que conhece todo o processo de venda de terreno, de terreno de baixo e médio e alto padrão, de casas, de apartamentos, lançamento vertical, horizontal, é quem conhece todo o processo no todo mesmo, no geral. Ele pode sair do nicho desse para o outro que ele desenvolve com uma boa capacidade de trabalho. É isso que a gente faz. Então, esse é o nosso trabalho. Samuel, eu estava lendo aqui, até trocando ideia com o pessoal, independente de uma matéria muito boa, Sim, que está no blog dos imóveis, uma matéria boa demais. Tá? Essa matéria nós estamos fazendo uma abordagem sobre imposto de renda. Está aí, é novinha, está bacana de todas as regras da Receita, tem um vídeo nosso também. E aí o que acontece dentro dessa. Aqui deu uma travadinha aqui. Rapaz, está chovendo bem aqui, viu? Quem deve olha aí, declarar aqui tá imposto de calor. renda, como é que declara, os rendimentos tributáveis, Samuel, começando por aqui, ó, com a correção na faixa de isenção de imposto de renda, corretores de imóveis e outros trabalhadores que receberam mais de 28.559,70 no ano anterior, que é cerca de 2.400 mês, precisam declarar imposto de renda. É preciso declarar. Está correto esse número aí, Samuel? Você que lida com isso no teu dia a dia também. Tá, assim, na verdade, muita gente, né, recebe essa renda, talvez pela declaração, talvez uma nota fiscal da prefeitura, algo do tipo, né? E quando ele faz isso, na verdade, já entra no sistema da Receita, né? O Gov, quando você vai declarar imposto de renda, você pode preencher lá, o gov.br, ele já vai puxar aí o que foi lançado nas contabilidades, o que foi lançado nas prefeituras que você emitiu nota avulsa, né? Então, se você não chegar, não vier a declarar, tentando evitar pagar imposto ou algo do tipo, você pode ter alguma pendência, né? Quando você for tirar aquela certidão negativa de débitos com a Receita e, consequentemente, isso vai atrapalhar aí provavelmente uma negociação de imóvel, algum acordo do tipo, né? Então, realmente tem que ficar atento, né? Procurar um profissional. E a outra questão aí do imposto de renda, que é uma vantagem muito boa.
Primeiro porque o imposto de renda pela Caixa Econômica, que é o banco assim mais, na expressão cri-cri, em relação à comprovação, ele tem um peso maior em termos de quando eles lançam lá no sistema, né, para o autônomo, para o informal. O cara que é informal, no imposto de renda, ele passa a ser formal, né, ele acaba declarando ali. E aí é a oportunidade, é você fazer uma declaração correta e tudo mais. Mais à frente a Beleza, gente vai tratar sobre pessoal. isso, né, Rivaldo? Você já tem Tem uma alguns ideia casos. do padrão de conhecimento do Samuel. Samuel, se apresenta aí para o pessoal. Quem é você, o que, que você faz, como é que desenvolve esse trabalho? Diga aí, meu irmão. E em seguida a gente entra nos outros temas. Pronto. Vamos lá, eu sou corretor de imóveis, né? Corretor de imóveis, a gente tem um tempinho já, acho que eu sou da mesma, digamos assim, mesma safra que o Darlan estava aí também. O pessoal tirou o Cresce praticamente na mesma época, né? E aí eu trabalhava mais com lançamentos, trabalha mais com lançamentos de imobiliário e tudo, né? Que é o melhor negócio realmente para o cliente, um imóvel novo, né? Na planta principalmente, por uma questão de facilidades na compra. A gente é especialista no primeiro imóvel, que é aquela pessoa que tem uma renda de carteira assinada, por exemplo, carteira assinada ou tem FGTS e não comprou imóvel ainda. Aí o que acontece, Rivaldo? Essa pessoa que não comprou imóvel ainda, ela consegue buscar um recurso bem em conta. Hoje, por exemplo, está 7% nessa modalidade que eu falo, né? Uma pessoa que tem uma renda chamada pró-cotista. E na modalidade comum vai para 9,5, 10. Então a diferença é bem grande. E isso tudo, quando você tem um profissional que entende, né, e você sabe declarar o imposto de renda certinho, tem algumas estratégias que dá para utilizar, você consegue essas taxas, né? Então, o empreendimento na planta demanda esse conhecimento para que a pessoa possa estar ali acompanhando e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Eu vim para Luiz Eduardo. Aqui em Luiz Eduardo tem muito lotes, né? Não é minha área, não, não acho legal. Então, não indico meus clientes, né? Prefiro a casa, sempre. E aí, hoje, sou sócio do Luan Dourado, inclusive ele está aqui, de uma empresa de construção. O que a gente faz? A gente constrói para o cliente sob demanda. O cliente solicita, se ele não tiver o recurso, a gente consegue esse recurso através da Caixa Econômica, né? O banco financia 80% de toda a obra e a gente faz todo o trabalho de acompanhamento, todo o trabalho de construção e atende esse cliente, né? Desde o início do projeto, da criação do projeto, da planta, da compra do lote, até a entrega da chave, documentação toda. Então, serviço completo. Para isso, você precisa que o teu cliente tenha o imposto de renda correto, em dia, tudo direitinho. Aí, pegando aqui o nosso item número 2, Samuel, recebimento de Sim, rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil. Também tem que declarar, está correto? Então, a então é distribuição de lucros, importante, né? nós estamos aqui, eu estou pegando cada item desse. O primeiro foi rendimento tributável superiores a 28.559,70, tem que declarar o imposto de renda. O item número 2, recebimento de rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil, tem que também declarar, correto? Exato. O funcionário, né, que ele já tem um salário acima do limite de isenção, automaticamente ele já recolhe. Inclusive, se ele não fizer essa declaração, ele vai estar perdendo aí provavelmente uma restituição. Por isso, nesse primeiro mês tem essa corrida, o pessoal declarar rápido, porque já começa a fazer as restituições, né? Aí a outra questão do rendimentos isentos, né? Tem até uma novidade, Rival, da Caixa Econômica, que isso é muito importante, muita gente às vezes não está ciente, que é onde você, quem é produtor rural, o banco geralmente utiliza uma margem de 20%, né? E tem uma brecha agora na Caixa Econômica que eles estão considerando 30% do faturamento bruto. Isso é algo fantástico. A pessoa pode declarar um faturamento bruto, mas prejuízo.
Então, o banco ele não vai considerar o resultado, mas sim uma porcentagem sobre faturamento. Em resumo, a pessoa que é produtor rural consegue um crédito muito bom através desse imposto de renda. Voltando para a isenção de imposto de renda, o que, que vai acontecer? Você tem sua empresa, né? Você emite suas notas, digamos, uma empresa do Simples, por exemplo, Simples Nacional. Aquele imposto que você pagou, aquele dinheiro já foi tributável, né? Então, o que, que você precisa declarar? Você pega aquele valor que você recebeu, né, o líquido, claro, e joga no imposto de renda como distribuição de lucros. Você não vai gerar imposto, mas você tem aquela comprovação e ela é uma comprovação válida para a Caixa Econômica. Então, sai bem em conta, né? O Alexandre mandou Ok. mensagem aqui, Valdo. Disse que daqui a pouco ele entra, né? Mas essa questão do imposto de renda, se você se atentar realmente com um profissional, né, que lhe auxilie, isso é muito vantajoso, né? Você pode se você for um contador, né, recente, Rivaldo, aconteceu uma situação. O cliente ele foi lá e declarou o imposto de renda, não foi comigo, né? Um corretor me pediu auxílio. Só que aí o corretor orientou o cliente, cara, a transmitir. Quando ele me mandou a declaração, eu falei, cara, se você tivesse me falado, eu não deixava ele transmitir essa declaração. Porque ele declarou que ele estava recebendo aluguel. E, na verdade, foi uma falha. E ele vai entrar pelo procotista. Procotista, a pessoa não pode ter imóvel. Como é que Não ele dá, está né? recebendo aluguel e quer comprar um Não dá, imóvel? tá fora. Né? Então, não dá. Aí ele vai fazer a retificação. Quando ele vai fazer essa retificação do imóvel, aquela original, ela não some, ela continua lá. E quando chegar na mão do gerente, o gerente fala, ó, me envia a declaração original, a primeira transmissão, deixa eu ver o que foi que você alterou aqui. Então, se você altera essa renda para mais, para menos, se você altera isso aí depois de ter declarado, a Caixa ela vai pedir essa, Sim, essa original e ele vai sim, confrontar as informações e aí o seguinte, é brincar com a exatamente. inteligência do gerente, né? É só você se colocar na posição do gerente e ele fala assim, não, eu não vou arriscar uma auditoria futura para o meu nome, então o ideal aí realmente é procurar um corretor né, que tenha conhecimento, procurar um contador que tenha conhecimento, não transmite imposto de renda, pega esse imposto de renda que você está preenchendo, procure o seu corretor, fala, ó, eu quero, nesse ano eu estou pensando em comprar uma casa no valor de X, você acha que esse imposto de renda está legal? Você acha que isso aqui vai dar algum problema com a Caixa, né? Já Olha quem entrou Simão, aí, grande corredor. Esse Jácimo conhece de tudo de Barros. imposto de renda também. Fera. Esse. Cara, conhece tudo, Ô, conhece Samuel, tudo. deixa eu te Tudo na falar. vida, esse homem já Aí conhece você tudo. falou no produtor rural. O nosso terceiro item aqui diz o seguinte, ó. Sim. Receita bruta anual proveniente de atividade rural superior a 142.798,50 tem que declarar. Sim, mas assim, não necessariamente você precisa ter esse faturamento para você Sim. utilizar como comprovação para a Caixa. Você pode, por exemplo, declarar 50 mil só e utilizar aquela renda, né? Mas aqui no Oeste, por exemplo, as declarações de imposto de renda do produtor rural é na casa dos milhões, né? Então, são valores bem altos e os impostos são bem altos, então eles incluem ali aquele custo de insumo, de compra de novas terras, de compra de novos equipamentos. E aquilo ali, antigamente, gerava para a Caixa uma informação como se ele tivesse de saldo negativo. E, na verdade, ele não está com saldo negativo, ele está comprando possibilidade de ele ter mais renda, né? E aí a Caixa entendeu isso. Os bancos entenderam isso, que o produtor rural ele tem capacidade, né? Os outros bancos já liberavam. A Caixa Econômica que tinha essa dificuldade. Mas aí agora eles entenderam e quando cai na mão de um gerente que é que não é aquele gerente muito normativo, mas que ele consegue entender o cliente, consegue um crédito bom, né, com a Beleza, Caixa olha Econômica. só, hein? Outro detalhe importante, a necessidade de compensar perdas em atividades rurais deste ou de anos anteriores com receita de anos futuros.
É um item fundamental aqui, hein? Sim. Você que tem propriedade rural, olha o Alexandre aí, vamos aí convidá-lo para entrar aqui no nosso bate-papo. Ô, Jacimon, se você quiser entrar, você avisa, viu? Você é sempre bem-vindo aqui na nossa resenha. E você conhece muito desse assunto e é para isso mesmo que nós estamos aqui conversando. Fique à vontade aí. Ô, Alexandre, boa noite. Olá, boa noite a Gomes, todos. É um prazer estar aqui, deixa eu aumentar o volume aqui. grande parceiro. Boa noite, Varão. Alexandre, boa Olha noite. só, tem uma Valdinei. futura corretora aí do lado, hein? Com certeza. Olha, Pronto, já está aí, ó. aqui o Rio Já vai Alto, aprender com o Samuel, pai tá vendo? como é Dá que tchau se... pro pessoal. Dá tchau, pessoal. Isso. Tá certo, tá certo. É a Isa. Isso. Vamos lá. Nosso bate-papo aqui está em cima de imposto de renda. Samuel está dando uma aula aí dessa situação. Você também é professor dessa área. Isso aí. O Jacimon está à vontade para entrar se ele quiser, está tudo certo. E vamos conversar. Bem-vindo. Ô, Alexandre, se apresenta aí o pessoal. Quem é você, meu irmão? Fala para a turma aí. Pronto. Diz que agora, a partir de agora, a gente é conhecido como o pai da Isadora, né? Mas sou corretor atuando aí há 10 anos na cidade de Luiz Eduardo, né? Há 20 anos no segmento de vendas. Então, assim, a gente está falando sobre imposto de imposto de renda, né? Nesse momento. A gente está no tempo ideal, né? Olha, Isadora já Exatamente. mas estamos por aqui atuando na cidade, né? É uma cidade promissora, que tem muita gente chegando na cidade, né? A gente está aqui com bastante novidade na cidade. Então, para todos que estão aí assistindo, participando, esse é o melhor momento para fazer o imposto de renda, para comprar imóvel e investir nessa cidade maravilhosa. Eu estou em João Pessoa, viu? Um pouquinho longe, mas estou por aqui. Vamos lá. Vamos continuar o nosso bate-papo. Estou aqui nos itens, viu? Olha só, possuir ou ter direito sobre bens, olha a importância disso, hein? Possuir ou ter direito sobre bens, incluindo terra nua, avaliados em mais de 300 mil, em 31 de dezembro de 2022, tem que declarar imposto de renda. Olha aí, Samuel, você e suas propriedades, hein? Olha aí. Não chega isso não. Viu? Então, repetindo para a turma aqui, quem tem propriedade, incluindo terra nua, avaliada em mais de 300 mil, declare seu imposto de renda, senão os homens vão te pegar, o leão vai te pegar pelo pé, tá certo? Algum comentário sobre isso aí, pessoal? A gente pula outro item. Diga. Eu tenho a respeito de casa. Se você comprou o seu lote, construiu sua casa por conta própria e pensa em fazer um financiamento, que o leão não escuta eu falar isso. Conversa com a gente primeiro, não vai declarar não. Espera a gente orientar você o que você faz para você pegar algumas coisas que pode ser benéfica para você. Não vai. Conversa com a gente primeiro. Deixa o leão vir falar isso. É importante também esclarecer que é tudo. Não vou ter que dar qualquer resposta. ação dessa é feita dentro das normas, né? Dentro do. Oi. Rivaldo, tem um construtor, o PH77, o Edilson. Esse cara constrói umas casas muito boas em Luiz Eduardo. PH77. Muito bom. Muito bom. Ele entrou. Aí. Ele entrou aí agora. Como é o nome dele? Esse cara é Edmilson, se não me engano. Edmilson. Edmilson, seja cara bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Participe construir. das próximas resenhas nossas. Vamos falar de casa, de construção, de tudo, porque isso aí é o que interessa ao brasileiro. O brasileiro quer casa, ele quer morar. Edmilson, não. Edilson. O pessoal quer morar, o nosso Edilson. mercado é esse. Eu aqui vou lhe dizer, viu? Os imóveis mais baratos que eu estou trabalhando aqui está 12 mil metros quadrados. Olha aí. Parada aqui, né? É Edilson mesmo, ele respondeu aí. Seja bem-vindo, Edilson. Muito bom, Participe com a gente no próxima resenha, vamos conversar. Viu? Pulando aqui para um outro item, que é obrigado a declarar imposto, realização de operações em bolsa de valores, mercadorias futuras e similares. Olha aí, gente. Mexeu com bolsa. Oi? Valdo, me surpreendi com... Eu não mexo com bolsa, né? Mas
muito tempo atrás eu comprei uns Bitcoin, né? Na época vendi e tal, mexendo nessas transações. E achei que a Receita não tinha essa informação. Quando eu puxei agora no gov.br, tava lá as informações que eu tinha conta nessa administradora lá, do mercado Bitcoin. Então a Receita tá rodando tudo aí. Detalhe importante, se investir R$1 em fundo imobiliário, é obrigado a declarar, viu? Mexeu com fundo imobiliário, tem que declarar. Observa, porque o pente é fino mesmo, não para não. E esse negócio de Bitcoin, Samuel, tem um cara aqui de Campina Grande que deu tombo aí no Brasil inteiro. O negócio é sério, hein? Rapaz! O problema é porque as corretoras, né? As corretoras não, as gestoras do Bitcoin, teve alguns que foram fraudes, né? Eles simulavam que a pessoa tinha comprado, na verdade não tinha feito. Foi criptomoeda, não sei se foi o Bitcoin não, mas o negócio foi sério, tá rolando aí, a pancada tá alta, muita grana, um negócio de mais de 1 bilhão, nessa nuvem negra. Imagine essa turma como é que vai estar enrolada com confusão ali de imposto e tudo mais. É complicado, hein? O bom mesmo é imóvel. Imóvel é seguro. Você tá vendo um negócio, chave, tá né? aqui. Chave na mão. Fica para herdeiro. Uma coisa... Você quer ver algo interessante, Rivaldo? Algo interessante sobre Bitcoin, que as pessoas geralmente não falam, é que o Bitcoin você leva para a cova. Não existe esse negócio de você morrer ali e vai para herdeiro, não. É seu, é como se você fosse o banco. Né? Você pode criar a sua carteira, você tem sua carteira ali e tudo. E aí você acha mesmo que o pessoal que está lá gerando sua carteira, ela vai estar preocupado se você morreu ou não? Aconteceu alguma coisa com você? Foi, né? Já era, perdeu seu dinheiro. A não ser que você tenha libere o acesso para os familiares e tudo, né? O criptomoeda é interessante, é um mercado que você tem que ficar atento porque ele trabalha com criptografia de autenticação de vários setores, que tudo indica que o mercado de registro de imóvel vai partir para esse lado, né? Autenticação e tal, e tudo mais de documentação, vai entrar para esse lado. Vai demorar um pouquinho ainda, mas o Brasil é uma extensão muito grande, mas vai entrar. A gente precisa entender um pouco como é que funciona, né, essa questão dessa moeda. Mas é algo que, para termos de investimento mesmo, eu não invisto. Eu prefiro investir. Então, rapaz, o cara compra esse negócio, seguro. Ele morre e leva com ele, aí é o seguinte, se for uma pessoa que acredita que depois vai voltar, tá tudo certo, já volta cheio de Bitcoin, entendeu? Então, a minha irmã acredita que vai voltar. Ela é uma religião que ela entende que ela vai voltar. Então, ela pode levar a criptomoeda e voltar. Já imagina um bebezinho milionário? Cara, é interessante demais. Se lembrar da... Tem que lembrar, né? Tem que deixar anotado, né? Olha aqui, ó, outro item importante, a obtenção de ganho de capital com a venda de bens ou direito sujeito a incidência de imposto. Isso tem a ver com a gente, hein? Obtenção de ganho de capital com a venda de bens. Diga aí, Samuel Alexandre. Estratégia para quem não quer pagar. Eu tive um cliente que ele não vendeu uma propriedade porque ele não tinha direito à isenção e ele não achou nada que ele pudesse usar de estratégias, né, para não pagar o imposto, que seria, a gente fez um cálculo na época, ele tinha ganhado esse bem de herança e tudo mais, tinha o valor declarado, né, tinha comprado, uma coisa assim. E quando ele foi vender, só de imposto ele ia pagar 200 mil. Então, ele se recusou a pagar esse imposto. E tem algumas brechas na lei, né? E seus contadores eles têm um conhecimento melhor que a gente. Por exemplo, tem uma brecha de a cada 5 anos, se você tem um imóvel e você vendeu ele, teve um ganho lá, por exemplo, de 300 mil reais. Se é obrigatório, você tem que pagar aquele imposto sobre o ganho. Só que se você comprar outro dentro de 6 meses, você fica isento desse imposto. Então, é algo que, a depender da situação, o que você pode
escriturar. Você tem aquele lote que não está escriturado. Você tem alguma coisa que não está escriturada, alguma coisa. Você vendeu alguma coisa, teve um ganho, você vai ali e compra aquele lote de escritura. Você isenta desse imposto. Né? Então, são brechas que dá para utilizar aí Brechas legais. Legais. Exatamente. É importante falar disso. Alexandre, algum complemento nesse item aí? Eu queria só complementar, assim, anteriormente a gente falando sobre a declaração de imposto de renda, né? Samuel frisou uma coisa bem interessante. Quando o cliente que está nos assistindo agora, que vai ver depois também, né, esses vídeos para tirar dúvidas, é extremamente importante ele primeiro consultar realmente o corretor, né, antes de mais nada, porque a gente está dentro, ele vai saber aí valores exatos para a declaração, desde que tenha sido tudo legal, né? E depois a gente consultar também com o contador, para que faça tudo dentro das leis, né? Isso é importante. Nessa época a gente está de declaração, muita gente fazendo, tem muita gente às vezes também nem declara, né? E às vezes perde a oportunidade, né? Tem lançamentos de imóveis aí que às vezes o cara não está preparado, vai querer declarar lá em setembro, outubro, que já foi, né? E perdeu a oportunidade. Então a gente sempre orienta se de repente o cara primeiro consultar o corretor, né? Para a gente estar orientando ele aí todas as possibilidades para o melhor imóvel que ele vai comprar. É uma dica importante. Olha aí, o Eduardo chegando, grande advogado daí da área imobiliária. Seja bem-vindo, Eduardo. Dia 15 e 16 eu vou estar por aí, viu? Para a gente se reunir, bater um papo. Pessoal, é o seguinte, avisando para quem está vendo a live ao vivo ou vai ver depois pelo YouTube, que o blog tem vários colaboradores, contadores de alto nível para responder perguntas específicas. É só digitar, informa o que é que a gente responde. Não tem como fazer isso nessa live, porque a pessoa vai digitar isso aí e vai fazer como? Às vezes é um assunto mais complexo e a gente responde numa boa mesmo. O blog está preparado para isso. O blog tem colaboradores nesse nível, e nível muito alto, para responder qualquer tipo de pergunta inerente a imposto de renda e situações desse tipo, tá bom? Vamos lá. Eduardo, um grande abraço. Estaremos aí, viu? Vamos lá. Obtenção, ok. Opção pela isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais. Olha aí, ó, vou ler de novo. Opção pela isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguida da aquisição de outro dentro do prazo de 180 dias, é o que o Samuel acabou de falar. Correto. Então, quem quiser esses detalhes todos, inclusive das alíquotas, de tudo isso, a tabela de alíquota, entra na matéria que está no blog dos imóveis, é uma matéria muito boa sobre imposto de renda, tá bom? E carnê-leão e tudo mais. Olha, é uma abordagem assim, é uma aula de imposto de renda que vocês têm aqui no blog dos imóveis. Está aqui, está na mão. É só entrar. Não paga nada para entrar. É informação pura, informação boa. Samuel, em relação a outra informação importante que a gente está vendo aqui para o corretor, é que ele precisa informar corretamente o CPF de seus clientes na declaração, hein? Evitando divergência. Às vezes prejudica o cliente se errar um número aí. E pode gerar inconsistência nos dados, colocar o contribuinte na malha fina da Receita. Fundamental que esses dados estejam corretos. Tá certo aí, Samuel? Alexandre? Certo, Evaldo. Eu prefiro declarar sem informar o CPF. Né? Tem a opção, você coloca o valor lá, porque nem sempre aquele cliente que fez aquela transação, ele vai declarar aquele imposto de renda, né? Aí tem como declarar. A minha declaração eu faço, eu não informo o CPF, né? Se o cliente exige uma nota fiscal específica para ele, que ele vai me pagar, aí sim, não tem como fugir, porque já está declarado, foi minha empresa, tudo certinho, não tem para onde correr. Mas para a pessoa física, né, esse tipo de transação, eu prefiro não informar, porque ele pode informar lá que ele pagou, tá tranquilo, o que ele recebeu, alguma coisa do tipo. Mas se ele não informar, a Receita pode cruzar esses dados, e talvez ele declarou uma renda, um imóvel, alguma coisa que mais baixa, ou um descuido dele, ele pode ter dado um descuido não declarado, e eu posso arrumar um problema para o cliente. Então eu não boto o CPF dele sem ele estar ciente, entender o que se trata da situação, ou ele solicitar alguma coisa. Olha só, hein?
Eu tenho aqui alguns parágrafos, são curtos, mas são importantes, que eu quero colocar na resenha, a gente aborda cada um deles, que é o seguinte: se o corretor de imóveis atua como profissional autônomo, ele pode declarar o imposto de renda seguindo a tabela progressiva da Receita. A tabela progressiva de imposto de renda inclui a alíquota de 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%, e o prazo para pagamento do imposto é sempre até o dia 30 do mês seguinte, calculado sobre o valor da comissão, hein? Olha esse detalhe fundamental. O outro seguindo aí, só para a gente ter uma brecha de falar sobre isso, é o seguinte: para fazer o pagamento, o corretor deve aplicar o valor da sua comissão sobre a tabela progressiva no mês que realizou a venda, recolhendo o carnê-leão ou emitindo o DARF. Perfeito, Samuel? Perfeito, Alexandre? Positivo. Algum comentário aí que eu vou passar para outro item? Eu quero aqui registrar que tem Landa Gomes aí, direto de Irecê, né? Tá nos assistindo, prestigiando aí. Minha irmã. Olha só. Tá com a gente. Eita. É irmã de Alexandre, mas ela é tá da minha. Legal. Não é igual Essa família Gomes é grande, hein? Forte. Aí de João Pessoa até a Bahia toda aí, Rio Grande do Sul, esse Gomes que chegou aqui, o bicho era do ramo, viu? Vamos lá. Se os corretores de imóveis com CNPJ optante pelo Simples precisam ficar atentos, vou repetir, já os corretores de imóveis com CNPJ optantes pelo Simples precisam ficar atentos às regras e prazo para aproveitar as vantagens oferecidas por essa modalidade de tributação simplificada e unificada, que permite economizar na tributação e facilitar o preenchimento das informações na declaração de imposto de renda. Olha só, hein? Corretores, a opção pelo Simples. É isso aí, pessoal. É o nosso caso, na verdade, né, Samuel? Isso mesmo. A gente tem empresa, né? Aí eu mesmo hoje eu declaro, tem algumas transações que não precisa você informar não precisa de CNPJ, né? São vendas por CNPJ, nota e tudo. Aí você pode entrar como simples. Você bota como pessoa, como o seu faturamento ali. Mas dependendo do faturamento que você coloca como pessoa física, sai melhor você fazer a declaração, né? Pela empresa, você emitir nota pela empresa para você informar de onde vem esse dinheiro realmente, porque lá você tem uma alíquota que vai de 6 a 15, já incluso o INSS, imposto, PIS, COFINS, tudo, né? Imposto de renda, tudo. E quando você declara como pessoa física, o imposto, dependendo da alíquota, fica muito alta, né? Então, o corretor, ele muitas vezes, algumas empresas falam, não, eu aceito aquela notinha simples da prefeitura. Então, se você emitir uma quantidade de notas da prefeitura, achando que está pagando pouco ali, baixinho, baratinho ali e tudo, aqui a prefeitura ela informa para a Receita, informa para o Leão, e quando você for declarar imposto de renda, está ali, recolhendo, você tem que pagar aquele imposto. Muitas vezes fica mais caro do que se você emitisse pela empresa, né? Aqui em Luiz Eduardo, o Alexandre, juntamente com alguns corretores, inclusive o CNPJ, tem um antigo CNPJ meu, eles fizeram um negócio, isso é fantástico, Ivaldo, eu nunca tinha visto isso em outra cidade. O pessoal muito unido, se uniram e criaram uma estratégia para que fique barato o custo da empresa e ao mesmo tempo emitir a nota. Não, Alexandre é o chefe da empresa lá, ele sabe. Na verdade, falar melhor. Foi uma oportunidade, né, que a gente viu a necessidade. Tudo acontece com a necessidade, né? Acho que falando anteriormente sobre a informação de valores, Rivas, eu acho que resumindo tudo aí, o que vale é ganho, né? Porque depois você ganha pouco, infelizmente ali não vai ter muito, né? Mas quando você ganha muito, realmente tem que ficar atento a isso aí. A questão da empresa que a gente montou, a gente viu a necessidade aqui, graças a Deus as vendas estão acontecendo, né? E a gente achou por bem de também dar oportunidade para os corretores parceiros, as pessoas que estão ali próximo de nós, né? É porque tem realmente uma dificuldade. E a empresa está correta em emitir nota fiscal para recebimento, né, de comissões. A gente achou por bem montar, assim, uma associação, né? E dar oportunidade para vários corretores parceiros de confiança, né? A gente seleciona, a gente fez um time aí, selecionou os melhores
e está com a gente aí para ajudar e todo mundo ganha um pouquinho. Isso é muito bom. Isso é uma dica muito boa para qualquer grupo de corretora no Brasil. Isso é fundamental. Faz a coisa correta, Isso. sai em conta para todo mundo, inclusive o custo de contabilidade e tudo, né? Correto. Sai em conta, atende as construtoras, atende o cliente, atende todo mundo. Isso é dentro da lei. Dentro da lei, tudo certinho. Tem um último item aqui, antes da gente entrar em dois temas importantes, que é o seguinte. Só concluindo nessa modalidade do Simples, o recolhimento de imposto de renda é realizado dentro do sistema de pagamento de imposto único a partir de ganhos com comissões. Com a alíquota, você falou há pouco, Samuel, a partir de 6%. Tá certo? Então, a coisa não é complicada, né, pessoal? Desde que faça sempre, desde que não deixe acumular, não deixe a situação para a última hora, vai fazendo a contabilidade de forma racional, com orientação. Se não sabe, pergunta. Isso aí é fundamental. Eu uso isso minha vida inteira. Se eu não sei, eu pergunto. Não tenho o menor problema em perguntar, porque é assim que tem que ser. Eu não tenho problema com isso. Um outro tema importante, gente. Vocês querem fazer mais algum comentário do imposto especificamente? Querem entrar em dois temas aqui que tem a ver com isso? Sim, Evaldo. Só uma dica aqui, se você for declarar imposto de renda, recomendo você, se for fazer pelo aplicativo, ficar muito atento, porque geralmente a pessoa, é muito simples, sou empregado, minha carteira é declarada, tal, mesmo vou fazer. E numa brincadeira dessa, você pode não optar na hora da declaração, você tem a opção lucro presumido, que é onde abate tudo que o governo deveria lhe dar e você não tem, aí você bota aquelas notas, o governo tem que restituir. E tem a declaração simplificada, que é um desconto que o governo faz mais ou menos uma ideia do que ela deveria lhe dar e não lhe dá, e ele restitui esse imposto. Aí, muitas vezes, se você for declarar pelo aplicativo, que é bem simples, você pega o aplicativo lá e vai fazendo, tem essa opção que fica meio escondida. Aí, Exato. Aí você vai e transmite, ao invés de você ter uma restituição, você vai ter que pagar o imposto. Então, é um negócio muito... O leão não brinca com isso. Então, qualquer coisa, vai no computador e faz, que você consegue ver, consegue analisar com calma, é mais tranquilo, né? Do que você ir lá e fazer pelo aplicativo, que é mais prático, todo mundo tem. A melhor solução é você procurar um contador mesmo. O contador, ele vai... R$100 você vai pagar, R$150 aí para um contador, que talvez lhe livre aí de pagar 900, 980, R$1.000 aí de imposto a mais de algo que você deveria ter restituído aí pelo menos. É importante a gente deixar claro que o que nós estamos tratando aqui é do nosso cotidiano, como é que os corretores de alta performance lidam com imposto de renda, com orientação dos seus clientes. Agora, a gente sempre deixa claro que quem deve fazer determinada ação é o profissional da área. Exemplo aqui, doutor Eduardo está aí na área. É um advogado, é um sujeito que conhece tudo do direito imobiliário. Então, quando eu tenho uma questão, é a ele que eu consulto, é ele que eu entrego essa questão. Isso é normal. Então, quando alguém quer vender um imóvel, procura quem? Um de nós. Olha que legal. É assim? Quando é uma declaração de imposto de renda, a gente sabe como é. Vocês estão dando uma aula de imposto de renda, de detalhes muito importantes para quem está assistindo, mas a orientação é sempre essa: procure o profissional da área. É fundamental. Oi. Evaldo, só uma ressalva, Rivas. Só uma ressalva. Mesmo procurando o contador, aquilo que eu sempre falo, não transmite a declaração antes de mostrar para o seu corretor, né? O corretor que tem conhecimento. Porque teve um contador que declarou para um cliente, né? Muitas vezes ele faz o comum, que é colocar lá renda recebida de aluguel, renda recebida de pensão alimentícia, alguma coisa do tipo assim, que quando chega na mão da Caixa, a Caixa ela vai meio que destrinchar aquele imposto de renda e fala, essa renda aqui não é aceita. Aí vai ter que retificar. Numa retificação dessa aí, pode cair na mão de um gerente que fala, não aceita a retificadora, só aceita a outra. Né? Então, para não ter problema, por exemplo, tem um cliente que comprou um lote, esse lote tem uma casinha lá construída, né? Fez uma negociação ali, muitas vezes não está nem declarada, não está nada, aí coloca no imposto de renda. Essa pessoa
que declara como tivesse uma casa, perdeu a oportunidade de usar uma linha de crédito chamada pró-cotista com 2% ao ano a menos de taxa de juros. Então, procura o corretor também. Faz nossa parceria junto aí, contabilidade com o corretor. Né? Nós estamos falando aqui de profissional habilitado e competente na área, viu, gente? Eu até em relação a isso, quero apenas deixar um detalhe muito claro aqui. Agora, em dezembro, nós lançamos um livro que é a base da venda de imóvel, um e-book. Aí, ó, no topo do site do blog dos imóveis, você acessa e compra o e-book com preço promocional de R$ 37,00. Esse e-book chama-se A Base da Venda de Imóvel. Então, o corretor novo, o corretor que está travado, que não está conseguindo performar, adquira o e-book e leia. Por quê? Porque as informações que estão ali são fundamentais para você poder acessar a tua estrada de maneira correta, de maneira profissional, e até você encurta determinados processos dentro da venda. Isso é fundamental. E por que eu estou dizendo isso? Porque não é todo mundo que consegue orientar um cliente corretamente, não é todo corretor que consegue orientar um cliente corretamente, não é todo corretor que consegue acessar determinadas habilidades no mercado, ao usar determinadas ferramentas, não é. A pessoa não sabe tudo. Então, principalmente no que se refere à área fiscal, procure alguém que saiba. Se você tem a dúvida, fecha a boca, procure alguém que sabe, se informa e confira. Se está em dúvida, procure outro, mas faça de maneira correta o que o Samuel está dizendo aí, é porque ele tem muita segurança no trato e o Alexandre também, o Jacimon também, que não está na sala, mas tem uma segurança imensa nesse tipo de trabalho, então aí é diferente. Ele pode conversar com o contador no mesmo nível, sendo que o contador vai assinar, fazer o que tem que ser feito lá. Está correto, gente? É por aí, né? Vamos... No final do tudo dá certo, né, Rivas? Vamos passar a melhoria popular. Cada macaco com seu galho, não é isso? Outro dia eu falei, porteiro não vende imóvel, síndico não vende imóvel, quem vende imóvel é corretor. E é por aí. É assim que a gente trabalha. Gente, na nossa chamada, eu falei do DIMOB. É um nome estranho esse tal de DIMOB, mas o DIMOB nada mais é do que a declaração de receita, só que de profissional, só para pessoa jurídica. Então, tem um artigo muito bom em relação a isso. E o DIMOB, na verdade, só para a pessoa entender aqui rapidamente, que é essa declaração das informações sobre atividades imobiliárias. Isso tem a ver com pessoa jurídica imobiliária, é obrigado a fazer o DIMOB e até, me parece que é o final de fevereiro. Oi? Construtor também, viu, Ivaldo? O DIMOB, né? Construtora também. E até o final de fevereiro. Deixa eu ver a data aqui, gente. Até fevereiro tem que fazer. Quem já perdeu o prazo já tem que correr atrás do prejuízo. Mas tem que fazer. Até 28, no final de fevereiro, foi até 28 de fevereiro agora. Quem perdeu o prazo, procura, vai se arrumar com a Receita, porque vai ter problema lá adiante. Se tem dinheiro... Geralmente quem faz é o contador, dinheiro, né? Vocês fizeram de imóvel, né? Sim, é a contabilidade que Perfeito. faz. Paralelo a isso, e aí é onde está a situação mais, na minha opinião, mais grave, assim, é a questão do COAF. O COAF ele é fundamental. Isso aí tem a ver com lavagem de dinheiro. Então, foi feito para isso. O corretor que tem movimentação financeira a partir de determinado nível é preciso preencher. O Confesse e o Cresce da região, eles sempre compartilham todas essas declarações. Quem não tem, declara. Quem tem, declara. E assim vai. Olha, esse negócio de lavar dinheiro do mercado imobiliário é antigo, viu? É antigo. Eu, na minha pré-história de venda, eu vi um cidadão uma vez, já tem 40 anos, já prescreveu, eu posso falar disso, porque eu não vou dizer o nome dele. Rapaz, o sujeito fez um loteamento a pelo menos uns 50 quilômetros de Brasília, no mato, que até hoje deve ser mato, e levantou uma fortuna ali. Então, essa lavagem de dinheiro, criou um monte de
contrata um monte de situação. Hoje não se faz, isso aí não adianta. Se a gente fazer o mal feito hoje, ele está enrolado, ele vai ser pego. Então, Muito rápido. Importante. Vocês têm alguma palavra em relação ao COAF, gente, para colaborar com quem está assistindo? Sim, o COAF, ele na verdade, ele é do órgão, né, da Receita Federal, que o corretor ele precisa informar que durante os 12 meses passados, né, ele informa até final de janeiro, no ano de 2022 não teve nenhuma atividade suspeita, né, o corretor ele se isenta, né, e se ele chegar assim, perceber que teve, eu vou usar o termo que é comum, né? É um político vai comprar uma casa e aí ele já fala assim, não, eu não posso pagar esse dinheiro, tem que vir de outra pessoa, tem que ser espécie, mas eu quero que declara mais baixo e tal. Então, e você se sentir inseguro naquilo ali, né? E você não gosta que a Receita não escute isso. Se você não gostar desse camarada, né, Rafael, porque se você quiser denunciar esse camarada, o corretor ele tem essa segurança, a segurança de perceber que teve algo suspeito ali, informa a transação e essa transação ela cai na Receita Federal e eles vão investigar, né? Eu mesmo não tive nenhum porque a gente mexe com lançamento. Lançamento dificilmente tem isso, porque o lançamento, Rivaldo, entra o IMOB, que aí é onde as construtoras informam para a Receita. Quem comprou, quem vendeu, como foi a transação. Aí não tem como lavar dinheiro, né? Então, não tem. Né? No lançamento, a consultora tem que fazer. Agora, no imóvel usado, no imóvel de pessoa para pessoa, né? Então, é preciso avisar o nosso parceiro que se chegar um cliente para você com uma mala lotada de dinheiro, você se cuide, viu? Porque pode ser uma, duas ou três malas, mas não é só a Receita que vai atrás, não. A Federal também, porque não adianta, o mal feito aparece. O mercado imobiliário ele é uma porta para as pessoas que estão, de alguma maneira, querem se dar bem, arrumar um jeitinho de lavar dinheiro. Então, inclusive, o pessoal que quiser material, nós temos aqui, tá bom? Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Conselho Regional, todo o material sobre o Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para o setor imobiliário. Nós temos esse material, quem quiser, entra, requisita, que a gente manda. Grande Guga de Macedo chegando aí. Quem quiser esse material, nos requisita através do blog, que a gente compartilha, ok? Material muito rico, e a gente tem como orientar. Nosso negócio é esse, nós temos que fazer a coisa de maneira correta. Gente, uma coisa importante, hein? Fundamental. Semana que vem nós vamos tratar de um tema muito legal, que é as obras por administração. Obra preço de custo por administração. Tanto a obra assim, única de um único empreendimento, uma casa ou coisa do tipo, como empreendimentos verticais de 30 andares e coisa desse padrão. É uma matéria muito rica, muito bom lidar com isso. Já vou deixar na pauta aqui, Samuel e Luan, de vocês querendo voltar, vai ser interessante, porque nós estamos aqui observando construtoras aqui em João Pessoa, rapaz, que tem um trabalho fantástico nessa área, viu, Alexandre? Você imagine que você pega um produto aqui, quanto o ticket médio aqui está por volta de 12 mil a 13, você consegue vender um empreendimento por 7,6 a 8, entendeu? Por metro quadrado. Por quê? Porque pela lei, a construtora, o ganho dela é até 15%. Então, você pega uma empresa que já tem tecnologia para isso, tem expertise, tem lastro, tem autoridade, empresa aqui com 10 empreendimentos nesse formato, empreendimentos imensos, entendeu? Empreendimentos que a empresa tem dentro do caixa daquele empreendimento 10, 15, 20 milhões rodando, né? Então a gente vai abordar esse assunto, eu vou fazer um vídeo para essa chamada agora para quinta-feira, vai ser um assunto muito legal, sei que o Samuel está na batalha com vocês junto com o Luan,
Grande abraço aí para o Luan. O Luan está na batalha com unidades assim, individuais, mas o negócio, Samuel, é muito maior do que o que as pessoas pensam, muito grande mesmo. Você imagine um empreendimento com unidade no preço de R$ 1 milhão, o comprador já paga logo a fração, que é 100 mil, e o resto de 36 parcelas de 25 mil. Ali, ó, Alexandre, ali, investidor de alto padrão, e chega no final, recebe a chave, já com escritura, com tudo, não tem negócio de banco, não envolve banco. Esse grupo financia a obra, é um condomínio, é obra em condomínio, não é obra de condomínio, é obra em condomínio. Então, é um segmento sensacional para se trabalhar, muito bom. Nós vamos abordar, provavelmente eu vou chamar um dos diretores de uma consultora top dessa para estar com a gente nessa resenha para a próxima semana, se ele tiver tempo e se ele quiser. Senão a gente aborda do mesmo jeito, porque nós não dependemos de ninguém para falar do mercado imobiliário, não. A gente só depende da gente, tá certo, ele? E a nossa resenha aqui, quem manda é a gente. A gente faz a pauta e fala. Certo aí? Ô, Samuel, eu queria que você desse um toque final aí, que o tempo passa rápido, rapaz. Já está quase terminando. Dá um alô aí, depois o Alexandre, e eu me despeço. Nossa, passou muito rápido. Então, Evaldo, foi nessa premissa sua aí de que a obra de administração, né, esse pessoal que está investindo nessa área aí, é porque a margem, né, de custo para ele, questão de imposto, questão de taxa, imposto sobre lucro de construtor, é tudo muito específico. A pessoa compra do início, né, e tem uma margem de venda muito boa posteriormente. Por isso que eu e o Luan, a gente montamos essa estrutura, que o cliente comum que estaria comprando uma casa, ele tem isso. Ele tem a possibilidade de personalizar e ainda tem um custo bem mais em conta do que se ele estivesse comprando uma casa pronta, né? Então, a gente presta esse serviço, né? Então, algo que está sendo agora, daqui para frente, está sendo mais o nosso foco. Claro, a gente não vai deixar de atender os clientes que querem comprar, mas o foco da gente maior está sendo isso aí, porque está sendo o melhor negócio para o cliente. Né? Casa aí de 500, numa porcentagem aí de 30% em cima de 800 mil, essa é a média que o cliente consegue economizar e ainda fazendo uma casa personalizada do jeito dele. Né? Então é 30%, é 20%, 30% sobre o valor do imóvel. É uma linha maravilhosa o trabalho. Então, agora não é para qualquer um não, viu? Tem que ser um especialista, tem que especializar nisso aí. Alexandre, meu parceiro, você se despedindo aí agora da nossa turma. É isso aí. Pronto, só agradecer mesmo aqui, né? O convite, está no meio aí dos feras. Aprendo muito todo dia com cada um, né? E dar um abraço a todos e que a gente está aqui disponível para vender. Nos procure, que a gente está aqui para tirar dúvidas, né? Evaldo, aguardando aí o senhor próxima semana com a gente aí. Estaremos aí, lá pelo dia 16, estou por aí. Ô, meu amigo Guga. Aqui vai ter picanha mesmo, né? Ô, meu amigo Guga, liga para mim, quero falar com você sobre esse assunto aí de Natal. Me liga aí. Ô, pessoal, uma boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que vocês vão ver esse nosso vídeo. Eu desejo a todos, assim, sucesso, que todos tenham muito cuidado com o imposto de renda. Procura um profissional competente na área para orientar seu cliente, então o momento é esse. Não só orientar no sentido de fazer corretamente, mas se preparar para comprar um imóvel, que é fundamental. Nosso negócio é atender o cliente na venda. Tá bom, gente? E quem ainda não comprou o e-book, a base da venda imóvel, vai lá aqui no alto do site, do blog dos imóveis, clica e adquire o e-book. Essas duas feras aí foram os primeiros que compraram. Um comprou o primeiro, o outro comprou o segundo. É isso? Verdade. Isso aí. Tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço. Tudo de bom. Deus abençoe todo mundo. Valeu. Um abraço. Olha Edilson aí. Olha Edilson aí. Tchau, Edilson.